Olá, tripulante! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao podcast do módulo Dutch Free. E claro, a gente não começaria os nossos podcasts sem falar antes com o professor, com quem tem propriedade no assunto, o nosso maravilhoso Patrick Zoltão, o professor mais gato da Deck4. E aí, Patrick, tudo bem? Bem-vindo. Tudo bem, tranquilo. Obrigado pelo convite. Feliz de estar aqui. Patrick, eu já quero começar falando com você uma coisa que acho que é importante quando a gente pensa no trabalho da galera que está nos shoppings, no Dutch Free e tal, que é a questão do assédio, né? Vocês estão sempre muito bonitos, muito apresentáveis, muito chiques, cheirosos, perfumados e tal. Como é que é a questão do assédio a bordo para vocês? Eu acho que acaba tendo, até que de forma velada, esse desejo dos passageiros ou das passageiras assim, de conhecer mais esse mundo a bordo e, consequentemente, conhecer mais os tripulantes. Então, acho que acaba sendo tipo vamos dizer, um fetiche. Acredito que tem, assim, bastante diversão entre os dois. Não que seja algo autorizado ou que seja algo que possa ser feito, né? Acredito que nenhuma companhia autoriza o tripulante ter um contato maior com... Autorizar não autoriza, mas assim... Mas que tem. Eu posso te falar porque... Como eu venho da área da animação e a gente acaba tendo essa ligação muito forte com os hóspedes e tudo mais, é muito natural o hóspede parar a gente e falar assim, então, aquele carequinha ali, e aí, como é que é, tal, não sei o que. Aí você vai lá, você explica pra mulher, aí você fala que ele não é casado, que ele não tem namorada, porque elas te fazem um monte de perguntas, sabe, não sei o que, e a gente sabe que elas vão e se jogam. Tem. É que você é muito modesto. Não, tem pros dois lados, viu? Tem algumas meninas que também aproveitam, tem uns... Principalmente nas épocas festivas, dependendo do cruzeiro que você está fazendo, dependendo da companhia que você trabalha, acaba tendo, sim. Sempre quando é um carnaval ou um cruzeiro temático, sempre fica mais aflorado esse desejo entre os passageiros e os tripulantes. E dá para aproveitar? Dá sim. Não quer dizer que eu aproveitei tudo que eu podia ter aproveitado, mas acredito que bastante pessoas aproveitaram. Tudo com moderação dá. Tudo com moderação e com a capa da invisibilidade. Ótimo, isso mesmo. Não, porque assim, a gente que está a bordo, que tem esse contato, como eu te disse, com o hóspede, a gente também é assediado nesse sentido, né? Ajuda a gente, eu quero ficar com aquele cara do shopping, ou eu quero pegar aquela mina, não sei de onde. E de verdade vocês acabam sendo perfis muito mais visíveis, né? Porque vocês precisam sorrir o tempo inteiro, vocês precisam estar disponíveis o tempo todo, e as pessoas confundem muito isso. Então... Claro, a gente acaba sendo muito aberto, criando uma conexão muitas vezes até bem próxima, né? A gente acaba conhecendo não só aquele passageiro, mas a família do passageiro. Então, acaba criando um vínculo, é um vínculo muito intenso, porque é sempre uma semana, às vezes é 2 semanas de cruzeiro. Então, é um vínculo muito intenso, porque a pessoa está sempre passando lá, a pessoa já conheceu no primeiro dia o seu nome, no segundo dia sabe um pouquinho da sua história, no terceiro dia já está saindo, às vezes, em alguns portos junto. Então, acaba criando esse vínculo muito intenso, muito rápido. E esse fetiche, assim, meu Deus, nunca mais vou ver ele, então... Rola Vamos aproveitar logo esse tempero. Agora, sim, uma situação que a gente precisa considerar é que tem gente também que acaba aproveitando disso, né? E fazendo disso uma motivação maior para embarcar no shopping ou numa posição que tenha esse contato com o hóspede. Então, eu posso te dizer, porque já presenciei. Tudo que eu vou conversar com você aqui, eu já presenciei. E eu tenho certeza que você vai lembrar de alguma situação assim, de muitos caras que acham que, ok, tô no shopping para ganhar dinheiro, mas tem gente que embarca porque quer pegar mulher. Tem, porque acaba sendo muito mais fácil do que em terra, né? Em terra as coisas são diferentes, tem vamos dizer, um procedimento antes que você tenha esse contato com alguma pessoa, né? Tem que sair, tem que dar uma volta, tem que ir num restaurante, tem que... E lá a bordo já pula muitas fases. Então, acaba pulando muitas fases do beijo, já vai para cabine. Acaba sendo muito mais rápido. Da cabine, no próximo cruzeiro, a pessoa já descobre que vai ser pai. Tem
Existe casos que alguns meninos aproveitam da posição, aproveitam às vezes do uniforme e por diante para utilizar para coisas próprias. E você que é um cara muito responsável, muito família e tal, qual é o conselho que você dá assim, para essa galera? Porque tem muita gente que né, antes mesmo de começar já tem uma imagem deturpada da oportunidade, né? Olha, como foram mais de 10 anos a bordo, eu posso dizer que eu já vivi várias fases, né? A gente acaba amadurecendo não só como profissional, mas como pessoa lá dentro. Então, sim, eu acredito que eu tenha vivido diferentes fases a bordo e depois você amadurece. Depende do que você está querendo naquele momento que você vai embarcar. Depende quais são as suas prioridades. Não quer dizer que isso vai ser infinito, que vai te definir para sempre. Talvez você dê um próximo contrato, se mude, você faça outra coisa, você tem uma outra cabeça, mas depende do que você quer realmente. Poxa, eu quero seguir uma carreira a bordo, quero que as pessoas me vejam como uma pessoa mais responsável, mais focada, então eu vou seguir esse segmento. Mas se eu não tenho a pretensão de seguir muitos contratos, ou seja, de fazer 10, 15 anos a bordo, talvez isso não seja um plano de vida, eu consigo aproveitar um pouquinho mais, criando mais conexões com coisas que às vezes no cargo de chefia você não criaria. Basicamente é isso, é assim que eu vejo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Vocês que trabalham com metas, né? Bom, você tem que ter perfil comercial para poder trabalhar num negócio desse, num bicho desse que eu nunca conseguiria. Porque é bem complicado, você tem que ser talentoso para vender, né? E muito talentoso para poder trabalhar com metas, cumprir essas metas até o final do mês. Você em algum momento já passou por algum desespero, por alguma tristeza, por alguma frustração de achar que não ia conseguir atingir alguma meta? Claro, várias vezes, não foi só uma vez. Eu acho que acabo perdendo as contas de às vezes que eu tentei e não consegui, ou às vezes que eu não estava tentando e consegui. Acho que quando você trabalha com vendas e trabalha com um público, você acaba lidando com o emocional, a emoção, feeling, sentimento. Né? As pessoas às vezes não entendem que quando você está comprando alguma coisa ou vendendo alguma coisa, isso possa impactar de alguma maneira o seu sentimento, a sua emoção. Mas sim, a gente trabalha muito nessa parte emotiva, nessa parte o porquê que a pessoa está comprando e o porquê que eu estou vendendo. E sim, já passamos por tanta coisa, assim, às vezes a gente acha que poderia ter feito melhor, às vezes a gente acha que a gente deu tudo que tinha naquele momento, mas o 100% é diário, vamos dizer assim. O que é 100% hoje, amanhã se tu faz a mesma coisa, já não é mais 100%, é 93%. Então você tem que chegar no 100% de novo. Então é uma evolução diária, sempre tentando ficar melhor, não só na parte de lidar com as pessoas, mas também na parte de conhecimento do produto, mas também na parte de técnicas, como você aborda essas situações, porque é sempre imprevisível. Por mais que você saiba tudo, você nunca vai saber tudo. Então, sim, já passamos por bastante coisa. Já abrimos loja às 5 horas da manhã e já fechamos loja às 3, 4 horas da manhã, só com a intenção de bater uma meta, com a intenção de fazer aquele valor. A gente sempre tem um valor e é bom que a gente tenha uma meta. A gente tem aquele, por exemplo, a gente tem que chegar no 100, a gente tem que vender 100 mil ou 100 milhões, independente. A gente sabe que a gente tem aquele número e a gente vai brigar por ele. Então a gente acaba fazendo muitas coisas para que a gente chegue naquele número. Desde se fantasiar, desde fazer seminários, coquetéis, apresentações, leilões, ir no teatro, sair um pouco da loja, sair daquela coisa que você entra, eu te recebo, eu te recepciono, eu te apresento. A gente acaba saindo e tentando interagir com os passageiros de maneiras diferentes. Não, agora eu tô aqui pensando. Já teve que se fantasiar? Tudo para bater meta a gente faz, sim. De quê? Por exemplo, uma noite italiana, um Italian Night. A gente acaba se fantasiando de vamos dizer, um veneziano, vamos dizer assim, né? Aquele chapéu único, aquela roupa única. Não, tudo bem, mas nunca teve que pôr um do ré mi, por exemplo. Olha, algumas vezes sim. Por que não? Muitas vezes a gente teve que ir até na parte infantil para vender um produto para as crianças. Claro que os pais estão lá junto com os seus filhos, mas se a gente quisesse vender, por exemplo, só um do ré mi, a gente tem uma grande quantidade de do ré mi,
naquele mês. Então a gente precisa vender, a gente precisa esvaziar o nosso depósito. Então a gente se veste de dormir, a gente vai até o mini club, a gente vai até a área da piscina ou até a área onde as crianças estão reunidas para poder vender Doremi. Não só Doremi, às vezes Lego ou outros brinquedos. A gente acaba se fantasiando de Doremi e vamos tentar vender, por que não? Ou seja, vocês têm que estar dispostos para tudo. Não só de Doremi, como... Não é só o glamour, então, do terno e da gravata, à noite. Nunca é. E é muito engraçado. Essa parte do glamour, a gente acaba, vamos dizer, ficando muito, muito mais forte. Porque, às vezes, 9, 10 horas da manhã, a gente está carregando caixa, todo suado, todo sujo, cheio de poeira no nosso corpo, arrumando depósitos, limpando prateleiras, vitrine, e questão de 30 minutos a gente toma um banho, coloca aquele terno alinhado e já estamos sorrindo de novo para atender as pessoas. Então, o glamour, às vezes a gente faz questão que mostrar o quanto alinhado a gente tá, mas o backstage, ou seja, o que rola por trás, às vezes não é tanto assim. A gente vai ter que carregar caixas pesadas, a gente vai ter que descarregar containers, ir dentro de caminhão, passar um bom tempo dentro dos depósitos, que para que a gente possa vender, a gente precisa ter alguma coisa para vender. Para que a gente tenha alguma coisa que vender, a gente tem que receber os produtos. E tudo isso é a gente que faz. Pera, você está falando aí um monte de coisa que não condiz muito com a informação que todo mundo tem na internet, que eu vejo todo mundo comentando, que é o departamento, que o shopping é o departamento mais tranquilo, que é o que ganha mais, que chegou no porto vocês podem sair, porque o shopping não abre. Então você está falando de depósito, de pod, um monte de coisa que não condiz muito com o que, pelo menos grande parte das pessoas falam ou acreditam que é esse departamento. Então tem alguma parte da história que alguém não contou direito. Antes de embarcar a primeira vez, eu posso dizer que eu também tinha essa visão, não vou negar. Eu também tinha essa visão, mas com o passar do tempo trabalhando, estando ali no campo, na linha de frente, eu acabei vendo que qualquer posição que você for trabalhar tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Desde o capitão até o cleaner, né? Tudo tem um lado bom e um lado ruim. Vai de acordo com o quanto você consegue aguentar o lado ruim e o quanto você gosta do lado bom. Na parte do shopping, fica muito visível o que a gente quer que fique visível. O que não fica visível, as pessoas acabam não vendo ou não sabendo tanto. Principalmente as pessoas que não trabalham a bordo ou que não tiveram essa experiência ainda de embarcar. Mas todo mundo que trabalha a bordo acaba tendo essa visão. Poxa, eu vi eles nos portos recebendo um container, recebendo 2 containers, carregando caixas pesadas, carregando trolleys ou aqueles transpallets no meio do corredor e subindo escada, descendo escada com caixa. Então, isso tudo a gente tem que fazer quando a luz do palco não está acesa. Falando em outras palavras, né? Então, a gente tem que fazer quando o navio está parado, quando o navio está nos portos. Às vezes é um porto que a gente não conhece, às vezes é um lugar que a gente gostaria de sair e aproveitar com os nossos amigos, mas a gente não pode. Porque a gente vai receber um container, a gente vai ter 2 ou 3 caminhões esperando a gente lá fora, então a gente tem que receber essa mercadoria. É tudo a gente que faz. A gente faz do 0 ao 100, vamos dizer assim. A gente faz tudo. A gente recebe, a gente coloca o preço, a gente chega a mercadoria, a gente armazena, a gente faz o display, a gente cuida das lojas, a gente cuida dos depósitos, a gente separa os produtos para qual área que vai. Por exemplo, tem muitos depósitos para guardar essa mercadoria. E cada depósito tem vamos dizer, uma especificidade. O depósito que eu guardo o álcool, licores e bebidas em geral, não é o mesmo depósito que a gente guarda a roupa, porque o licor ele pode explodir, ele pega fogo muito rápido, né? Assim como perfumes e desodorantes e tal, tem que ficar num lugar especial. Então a gente tem que separar a mercadoria de maneira correta, mas quando a gente recebe tudo de uma vez. A gente não vai receber tudo, hoje a gente vai receber só isso. Às vezes a gente recebe tudo de uma vez, então a gente tem que separar, a gente tem que ter essa noção de logística. E tudo isso a gente tem que fazer rápido. Por quê? Porque a gente tem que abrir a loja depois, a gente tem que vender, tá sorrindo, tá com aquele terno de novo, pronto para poder vender o que a gente recebeu. Então nunca para. É uma locomotiva que não tem fim. Então essa visão, essa história de que a galera do shopping quando chega em Porto não trabalha é mentira. Não. Isso tudo vai depender
qual temporada você está fazendo, do grupo que você está integrado, né? Às vezes é uma temporada um pouquinho mais, vamos dizer, mais devagar, não vende tanto quanto outras temporadas, então acaba recebendo menos mercadoria, acaba tendo um pouquinho mais de tempo para aproveitar os portos. Mas dependendo da temporada, tem temporada que a gente recebe quase que sempre, quase que todo dia mercadoria. Então a gente acaba ficando com pouco tempo para sair. Às vezes você fica com 2, 3, 4 horinhas para poder sair nos portos. Depende muito. Então é bom que você tenha essa mentalidade, isso na cabeça. Não é sempre que você vai sair e não é todos os portos que você vai ter livre. Então é bom já ter isso em mente. E acho que com os últimos anos essa coisa da pressão da venda, né, das companhias, das altíssimas metas que eles começaram a criar, até por conta da chegada de novas marcas, concessionárias, etc, as coisas foram tomando outro corpo. Sim. Né? A gente tem que... Depois que você acaba subindo dentro do seu departamento, você acaba tendo uma visão um pouquinho mais ampla, vamos dizer assim. Então, você tem que ter em mente que você lida com dinheiro, um dinheiro que é quase que puro. Então, quando você lida com joias, quando você lida com relógios caros, ou até mesmo o do Remil, você está lidando com dinheiro, você está lidando com o dinheiro da companhia. Então, você tem que ter essa sensibilidade de saber que você está num departamento importante para a companhia, para qualquer companhia, você precisa gerar resultado, é através desse resultado que a companhia que você trabalha consegue crescer, consegue comprar mais navios, consegue pagar bons salários e assim por diante. Então a gente tem que ter essa consciência que... Aliás, bons salários sempre foi uma coisa que esteve totalmente atrelada à ideia do shop seller, né? Eu, inclusive, lembro de situações a bordo de, sei lá, um amigo chegar e se lamentar e falar assim, nossa, esse mês foi muito ruim. Gente, nossa, só tirei 5.000 euros. E todo mundo assim ao lado olhou e falou assim, o quê? Muito ruim, 5.000 euros? E a pessoa tá reclamando. E a pessoa falando que tinha sido um dos meses mais fracos e tal. Eu acho que isso já tem bastante tempo, eu não sei se naquela época as coisas eram assim, acho que a comissão durante o período foi muito mais gorda, foi muito mais legal, parece que hoje as coisas não são tão desse jeito, mas os salários ainda são bem atrativos, né? Certo. Os salários são bons. Tudo que você trabalha com resultado acaba tendo um bom salário, né? Então, basicamente o grosso, ou a grande parte do salário vai vindo do seu resultado. Então, se você vender pouco, você consequentemente vai ter pouca comissão. Depende da companhia que você trabalha, ou para a empresa que você trabalha, vamos dizer assim. Existem muitas companhias de cruzeiros que são concessionárias. Essas concessionárias elas têm uma bonificação diferente. Eu tive a oportunidade de trabalhar em duas e ver esses dois lados da moeda, né? Claro que quanto mais conhecimento você tiver, às vezes você trabalha com relógios finos, trabalha com joias, ou você é gerente, ou você é um subgerente de uma loja específica, você acaba ganhando mais comissão. Você acaba ganhando comissão específica daquele produto que você está vendendo, só para você. E quando você é um shop seller tradicional, ou seja, um shop seller geral... Isso, que eu queria entender o cara que é geral, assim, chegou o primeiro embarque, vai ganhar quanto? Ele vai ter o salário dele básico, que, vamos dizer... Uma média aproximada. Varia de $500 a $1.000. Vamos colocar aí uma média, 750, 800. Fixo, tá? Essa é uma média, né? Depende da companhia que você vai trabalhar, mas só para você ter uma ideia. Volta de $800 fixo você vai receber, independente do que aconteça. Ok. Tá? Independente se vem uma pandemia mundial, ou independente... Ele vai receber. Ou independente se o navio pegar fogo, você vai receber esse salário. Daí vem as comissões. As comissões vêm através dos seus targets, ou seja, existem companhias que têm apenas 2 ou 3 targets, existem companhias que têm 5 ou 6 targets diferentes, sempre de forma evolutiva. Tá, explica rapidinho para eu entender o que é um target. Target varia de acordo com quantos passageiros tem a bordo naquele cruzeiro. Tá? Então o target vai vir do seu head office e vai ser de acordo com quantos passageiros tem e a temporada que você está fazendo. Certo? Então, target é uma meta, amount, um valor específico por passageiro.
como se cada passageiro tivesse que deixar lá no shopping. Exatamente. Quebrado de Que aí maneira bem vamos- pura é isso. Tá. É claro que para o shop seller saber isso é uma informação muito, muito detalhada. Isso quem sabe é o gerente. O gerente ele vai saber dessa informação Tá. detalhada e ele vai tentar simplificar de um número simples, para que fique mais fácil do shop seller saber o quanto que ele tem que fazer. Aham. Por exemplo, o gerente sabe que naquele cruzeiro cada pessoa vai ter que gastar $20 por dia naquele cruzeiro. O gerente sabe, mas o gerente vai fazer um número simples Tá. para que todo mundo saiba. Ó, nesse cruzeiro a gente tem que fazer $100 mil. Tá. Tá? $100 mil em 7 dias, que dá em média de $13 mil por Aí, dia. de repente, aquela moça do apartamento VIP, da cabine VIP, salva metade do cruzeiro. Às vezes sim. Tá. Daí, às vezes, a gente acaba passando da meta. Ou seja, a gente acaba fazendo um over budget. A gente acaba fazendo 120, 150, 180 mil dólares. Tá. Ou seja, a gente tinha aquela meta que era de 100 mil que o gerente nos comunicou. E Tá, deu a meta, tô aqui com o Ziricutico, quero saber quanto que ganha. quanto que ganha? Varia entre 1,5% a 5,5% do bruto. Ou seja, se a gente vendeu $100 mil naquele cruzeiro, a gente pode chegar a ganhar até 5,5% daquele bruto. Claro que depende de companhia para companhia. Existem companhias que só tem duas metas. Você não fez e você Ou fez. você fez. Quando você fez, eles te dão 3% do bruto. Quando você não fez, eles te dão 1,5% do bruto. Tá, e considerando 3%, 5%, com base naqueles $750 que você falou no começo. Dá para tirar Se, por mês. se desse certo, se deu tudo certo. Por mês dá para tirar por volta de $2.000 a $2.500. Um shop seller. Um shop seller inicial. E Sem nenhuma, primeiro embarque. Primeiro embarque. $2.500 se a meta for alcançada. Isso, tal. isso. As metas costumam ser alcançadas? Sim, elas são feitas para serem alcançadas. Quando é uma meta que não é para ser alcançada, ou seja, está visível que é algo impossível, o próprio gerente ele já dá um jeito de brigar, de bater o pé, falar não. Porque vai respingar nele vai também. afetar nele. Tá? Então, o próprio gerente ele quer que todo mundo performe de uma maneira que a gente consiga atingir essa meta. Essa meta ela tem que ser atingida. E vamos supor se é uma temporada boa, que as metas estão sendo bem conduzidas, dá para tirar... Não, essa história desses €5.000 eu fiquei impressionado. Existe. Com certeza no passado já existiu muito mais. Por quê? Porque existiam muitas temporadas e muitos roteiros que era incerto. A gente não sabia o que a gente podia esperar daquele passageiro. Então, as metas elas eram abaixo ou às vezes eles não tinham ideia de quanto colocar a meta. Então, a gente fez aquele cruzeiro e a gente fez muito mais, a gente fez 4 vezes mais. E daí é claro que a gente vai ganhar a comissão bruta daquilo tudo. Então, sim. Entendi. E às vezes tem alguns vendedores que são especialistas, ou seja, eles são joalheiros, relojoeiros, ou até Tem uma condição diferente? eles ganham uma comissão extra, eles ganham uma extra commission. Ou seja, eles ganham uma comissão, se você vender 50 do Remy, você vai ganhar mais $100 só porque você vendeu esses 50 do Remy. Então, Ou só um seja, exemplo, é uma tá? área muito lucrativa. Acaba sendo lucrativo, bastante. Se você tem foco, se você tem essa vocação, se você tem essa facilidade de lidar com pessoas, de conseguir mexer com o emocional e com o sentimento das pessoas e conseguir passar esse produto de mão em mão, você vai se dar super bem. Só que na hora da entrevista eles te simulam, né? Pedem para que você simule uma venda, né? Muitas vezes, muitas entrevistas eles vão pedir para que você simule uma situação. Porque não é só o cara falar inglês. Não, o inglês é algo, hoje em dia, a bordo dos navios de cruzeiro, é algo indispensável. É 100%, eu digo assim, principalmente para as pessoas que lidam com o público. Como é que você vai conseguir se comunicar se você não consegue falar inglês ou até outras línguas? Você vai estar lidando com o público direto, você precisa falar, ou pelo menos ter uma noção básica do idioma que a pessoa está falando. Então, o inglês é indispensável. E outras línguas vai ser um super plus.
Entendi. Não, é porque às vezes tem a pessoa que tem essa visão meio, eu vou para ganhar muita grana, porque é o departamento que mais paga, já falo inglês, então a pessoa já tá achando que, ok, já tô dentro. Não, a primeira vez que eu embarquei, eu lembro que eu falava um pouquinho inglês, foi em 2009, então na época eu tinha feito o WhatsApp, eu achava que eu tinha feito inglês numa das melhores instituições nacionais e falava um pouquinho de espanhol, pelo caso a minha avó é espanhola, ainda vive, então eu falava um pouquinho de espanhol, mas um pouquinho legal mesmo, não esse portunhol. Eu tento sempre ser modesto, mas eu falava bem os 3 idiomas, ou seja, o português, o espanhol e o inglês. Mas quando eu cheguei a bordo, eu vi que as pessoas realmente falavam super, super bem. Eu vi que eu era apenas mais um. Eu achava que era ou um, mas eu era apenas mais um. Isso me deu mais motivação de querer aprender mais, de querer trabalhar mais, porque existem algumas nacionalidades que eles têm muita facilidade de aprender idiomas, principalmente, por exemplo, um romeno, eles falam todas as línguas latinas, assim, com maestria, fácil. E eles são muito inteligentes, eles têm uma boa aparência e eles são uma grande concorrência na nossa indústria. Quando eu falo entre romeno e brasileiro, eles são uma grande concorrência e eles acabam pegando várias posições, eles acabam tendo uma grande visibilidade. E eu fico muito feliz quando vários brasileiros acabam enxergando isso e tentando competir de igual. Nossa, mas eu sou de uma época que o povo tinha um ranço com os romenos. Eles são muito inteligentes, eles têm uma boa aparência. Quando eu digo uma boa aparência, não é que eles tenham atributos físicos de outro planeta. Não, eles se vestem bem, eles cuidam do cabelo, da pele, eles não ficam com barba para fazer. Eles são muito inteligentes, ou seja, eles conseguem aprender muitos idiomas rápido. Dependendo da posição, eles também acabam aprendendo muito rápido. Isso é difícil competir. Então, quando eu vejo algum brasileiro indo de igual para igual, eu falo, poxa, isso merece. Porque para ter chegado nessa posição, ele competiu com bastante gente boa. E como é que porque além da contratação direta com algumas empresas, né, companhias, existe uma empresa muito famosa, que é a Starboard, né, que faz também essa gestão dos shoppings e são muito tradicionais. Como você já trabalhou com eles? Sim. Como é que funciona a operação deles? Como é a questão dos brasileiros e o jeito deles, né, de trabalharem? A gente ouve muita coisa positiva, muita coisa boa, mas que também são muito rigorosos, sim, que tem muito treinamento. Vamos dizer assim, hoje no mundo existem, vamos dizer, 5 ou 6 grandes companhias que lidam com a parte do retail, com o varejo, que lidam com as vendas. A gente pode falar da Harding, a gente pode falar da Starboard, a gente pode falar da Dufry, a gente pode falar também da própria MSC, que ela controla os próprios shoppings. E aí tem outras companhias que elas foram entrando depois, que são mais novas. A Starboard é uma das primeiras. Ela é uma empresa subsidiária da Louis Vuitton, ou seja, ela tem bastante poder na parte do retail, das vendas. E então eles já têm isso no espírito deles. Ou seja, não é uma empresa que decidiu também trabalhar com vendas. Não, eles iniciaram com vendas desde o início. E eles fazem um treinamento super, eu não digo rigoroso, mas super extenso, desde antes que você embarque. Ou seja, antes de você embarcar, você já vai ter um aplicativo, você vai ter já um login num website para que você comece a fazer essa introdução, não só na parte das vendas, mas do espírito deles, como eles querem que você se comporte dentro da casa deles, vamos dizer assim. Então, a Starboard, eles são muito profissionais no que eles fazem. Por isso que eles criaram tanta gente boa e que essas pessoas elas acabam indo para outras companhias. Ou seja, a Starboard ela formou muitos gerentes, ela formou muitos profissionais, não só gerentes, mas profissionais da área de vendas que migraram para outras companhias. Então, a Starboard vamos dizer, ela é muito respeitada nesse círculo. E isso é legal. Infelizmente, eles têm uma rotatividade muito alta. Eles tinham muito navios
e muita gente passava por eles, mas acabavam indo para outras companhias. Ficavam pouco tempo. Os que permaneciam chegavam ao topo da cadeia e acabavam tendo um bom salário. O salário de um gerente na Starboard variava entre 4 e 8 mil dólares, vamos dizer assim. Era um salário muito atrativo para quando você chega no topo dessa pirâmide. Mas até chegar lá, muitas pessoas acabavam indo para outras companhias. Tá? Tem um vendedor clássico, depois você acaba ficando especialista não só de relógio, mas de joias. Você acaba ficando especialista de cosméticos e perfumes. E depois você vai para a parte da gerência. O especialista de joias, eu lembro o período que eu trabalhei no escritório em Sorrento, o especialista de joias é sempre uma figura muito requisitada, né? É difícil de encontrar, né? É porque você lida com um valor alto, uma responsabilidade enorme, você tem que ter uma idoneidade, uma responsabilidade também diferenciada. Às vezes você lidar com produtos de souvenir é diferente de você lidar com uma joia de 10, 20, 30 mil dólares. Então, esse profissional tem que ter um preparamento, um jeito especial para ficar naquele setor. Não só a parte de joias ou joalheiro em si, mas a parte dos relógios. E também o lucro desses produtos ele é muito alto. Então, menino, eu lembro de uma época que eu tava num navio e aí o cara do shopping foi mandado embora porque ele pegou a caixa dos relógios e confundiu com o lixo e jogou no lixo. Não sei se foi mandado embora, eu acho que foi. Hoje em dia tem todo um procedimento para jogar um lixo fora, né? O lixo não pode ser jogado de qualquer maneira. Eu tô falando de, sei lá, 10 anos atrás, entendeu? Eu sei que, coitado, foi uma coisa que... Erro acontece em qualquer parte do mundo, independente de onde você esteja, né? Daí tem que investigar e ver o que realmente aconteceu, né? Mas eu já ouvi histórias também mirabolantes. Já ouvi histórias realmente mirabolantes. Principalmente do lixo. O lixo é algo cotidiano, vamos dizer assim. Patrick, por quê? Porque fica sempre nessa dúvida da idoneidade? Essa dúvida sempre vai ter, né? E as pessoas sempre vão falar de alguma maneira. Todo mundo vai falar, não tem como. Mas quando você lida com esse tipo de produto, você tem que tomar um cuidado extra especial, vamos dizer assim. É um departamento que não dá pra errar. Tolerância zero. Tolerância zero. Não tem erro. Não pode ter erro. E aí, tipo, desembarque. Desembarque. Não tem erro. Segunda chance. É que hoje em dia também fica muito mais fácil você fazer esse rastreio, né? Tem câmeras, as câmeras são mais modernas, tem uma definição muito maior. Então você consegue fazer esse rastrear até o início. É bom a gente falar disso porque assim, às vezes as pessoas acham que é só um trampo, vou lá de férias. Não, como eu falo inglês super bem e tenho um pouco de perfil para vendas, então vou lá, junto essa grana, faço esse pé de meia, mas não entende essa questão da responsabilidade que é muito forte, né? Muito importante. Tem que ter. Foi como eu falei aqui no começo da nossa conversa, né? Você está lidando com dinheiro, aquilo lá é dinheiro, aquilo lá tem valor, né? E você não pode brincar com dinheiro. Eu acho que se você fosse um empresário ou tivesse seu comércio, você não ia brincar com o seu dinheiro, né? E a mesma coisa acontece no departamento do shopping. E é importante as pessoas saberem que vai ter contagem, vai ter inventários. Às vezes as contagens elas são massivas, elas são maçantes, ou seja, você vai ter que contar, se está errado, vai ter que recontar. E não é contar centenas de produtos, muitas vezes é milhares de produtos. E são milhares de produtos muito parecidos. Então, essa parte acaba não ficando tão gloriosa, né? Ninguém vangloria isso, né? Todo mundo acaba vendo as pessoas saindo no porto e aproveitando, mas acaba esquecendo que o que a gente tem a bordo, a gente tem que contar, a gente tem que ter uma conferência daquilo, não só das coisas que a gente recebe, mas das coisas que a gente tem, para que fique tudo batendo com estoque digital.
Então, essa parte alimentar é legal saber, é legal todo mundo ter em mente que vai acontecer muitas vezes. Você já se deparou com alguma situação de pessoas que não aguentam a pressão? Sim, poxa. E pedem para descer? Mas muitas vezes. Muitas vezes. Muitas. Já cansei de ver pessoas chorando, já cansei de ver pessoas chegando no escritório falando, não aguento mais. Tô realmente no limite. E é engraçado, cada um tem o seu ponto de limite. Cada um sabe o quanto consegue aguentar. Para algumas pessoas é fichinha, sorrindo. Para outras pessoas acaba ficando bem pesado. Então eu já acabei vendo de tudo. E cada um se apoia naquilo que se sente mais confortável, né? Tem pessoas que estão sob pressão, estão passando por algum problema pessoal, elas acabam às vezes se apoiando na bebida, acaba bebendo um pouquinho mais, no bar na noite, mas acaba ficando algo cotidiano, algo todo dia e acaba afetando ele. Outras pessoas acabam ficando mais depressivas, não, mas você mais já chegou a ver gente indo trabalhar alterado? Sim, poxa, já. Vou contar uma história aqui. Vou contar uma história. Essa história vai ser engraçada. Sabe o que é triste? Que às vezes são pessoas do bem, são pessoas que fazem um bom trabalho, mas que por algum motivo, alguma coisinha, acaba saindo do percurso, vamos dizer assim. Já teve um caso que, lógico, tem várias lojas, o navio ele é sempre muito vivo, ou seja, sempre está com muitas atividades, muita festa, muita música, as lojas sempre estão entrando gente, e uma pessoa veio me falar, Patrick, aquele rapaz ali, ele está bebendo enquanto atrás do balcão, né? A loja está aberta e ele desce para beber, acho que tem uma garrafa de bebida lá. Aí eu fui ver e eu fui falar com essa pessoa, falei, desculpa, olhei o balcão, vi que tinha ali, lógico que você acaba vendo que a pessoa está alterada. Você era chefe dessa pessoa? Isso, Ai, eu era o gerente. Daí eu falei, José, vamos pensar que é o José agora. José, tem como você se recolher para sua cabine e depois a gente conversa? Isso que acabou de acontecer. Porque a minha intenção naquele momento era realmente que não ficasse algo visível para os nossos passageiros, que a gente trabalha para os nossos passageiros, a gente está dentro de um super hotel. Então eu mandei ele e se recolher para a cabine. Ele foi. Mas em questão de 1 hora depois, ele apareceu nas dependências do navio, ainda alterado. Ainda não, um pouquinho mais. E daí que me veio a palavra de novo, eu fui falar com essa pessoa, mas de uma maneira um pouquinho mais incisiva. Eu falei, tem como você ficar lá, senão eu vou ter que tomar outras providências? Ele foi e não apareceu mais. Só que o problema foi, naquela noite eu estava preparando alguma forma de adverter ele, né? E para que outras pessoas também não pensem, poxa, olha que sacanagem que fez com todo o grupo, né? Só que por volta de 2 ou 3 horas da manhã, ele ficou muito mais alterado e acabou incomodando todos os seus colegas do corredor. Ou seja, ele estava dormindo numa cabine, morava numa cabine, e nesse corredor tinha muitas cabines, né? Normal. E naquele corredor ninguém conseguia dormir. Aquela pessoa estava muito alterada. E foi aí que os seguranças foram chamados e, consequentemente, eu fui chamado. E daí se agravou muito mais. Até a ponto de... Naquela noite eu não dormi. Naquela noite eu tive que pegar ele, a gente socorreu. Nem pode falar se socorreu ou não. A gente levou ele até a enfermaria. Na enfermaria faz alguns testes. E com segurança, e é claro que naquela noite não só eu, mas o staff captain também não dormiu, porque ele é o responsável disso. Então, quando o navio chegou 5 horas da manhã, já pegaram ele e já levaram para fora do navio. Assim, então, para mim foi um dia, imagina, um dia inteiro sem dormir, 24 horas sem dormir. Foi o que aconteceu. Fiquei a noite toda lidando. Ou seja, o cara foi desembarcado. Foi desembarcado. Não deu tempo de... Ele estava agressivo, ele queria brigar com os
com seguranças, ele me respeitava, então ele não brigava comigo, eu falava, vem por mim, vamos... Ou seja, tolerância zero para quem bebe no navio. Trabalhando. Não pode. Ou importuna os seus colegas, sim, enfim. Não. Muitas companhias, eu acredito que quase todas, têm um limite de álcool que você pode ter na sua corrente sanguínea. Se eu não me engano, a última que eu tava era 0,8 ou 0,6 off-duty, ou seja, sem estar trabalhando. Estando trabalhando, eu acho que é bem pouquinho, 0,1, 0,2, ou seja, talvez uma cerveja já seja o limite. Estando trabalhando. Então, as pessoas têm que tomar bastante cuidado com isso. Na hora de beber ou na hora de tomar um pouquinho a mais, tomar algumas cervejas a mais, tem que tomar esse cuidado, porque acaba ficando visível. Me diz uma coisa, você já presenciou, já participou de alguma situação inusitada, assim, de hóspedes que compram alguma coisa, deixam reservado e aí chega lá na hora depois a pessoa comprou errado ou, por exemplo, deu o produto para outra pessoa que não foi a que tinha deixado reservado, porque a gente sabe que rola bastante escândalo a bordo, né? Tenho várias histórias, vamos lá, vamos pensar aqui em alguma história engraçada. Vamos falar de uma história super glamourosa, vamos dizer assim, né? Como a gente estava conversando agora, tem a parte da joalheria, relojoaria, então onde são vendidos produtos muito caros, né? Então existem produtos de $1.000 até produtos de $100.000, né? E naquele cruzeiro em especial eu ainda nem era gerente, eu ainda era joalheiro. E um homem entrava quase todo dia na minha loja e a gente ficava conversando. Era visível que ele tinha descendência indiana, só que ele dava para ver que ele não tinha o sotaque indiano. Ele falava francês, ele era suíço, ele era um indiano de família, de descendência, mas ele morava na Suíça. Então a gente criou esse vínculo em francês. E ele vinha todo dia na loja e ele gostou de alguns produtos. Um produto para ele gostou de um relógio em especial para ele e ele queria comprar também algo para a esposa dele. No último dia do cruzeiro, depois de todo dia que ele vinha, que a gente conversava, que a gente sentava, tomava um champanhe, que a gente conversava, eu conhecia a família toda, e no último dia ele veio sozinho. Eu percebi que ele veio num momento no qual a família estava toda jantando, então ele veio sozinho por alguma razão, falou, quero comprar aqueles produtos lá que eu tinha gostado e gostaria que você entregasse para mim. Beleza, ele comprou um relógio para ele de $20.000, comprou um relógio para ele. E ele comprou algumas joias e um relógio também para a esposa dele, que no total totalizou mais de $100.000. Mais de $100.000. Eu lembro que o cheque, quando saiu da impressora, era pequeno, mas quando você viu o valor final, você falava, uau, era muita grana. Então, se coloca $100.000, hoje mais de $500 milhão. Beleza, ele comprou e ele falou assim, você embrulha tudo, né, do jeito que tem que embrulhar os produtos e você leva para mim. Tem uma parte no navio, principalmente esses navios novos da MSC, que se chama Yacht Club. É uma parte onde os passageiros eles pagam 3 a 6 vezes mais o valor de uma cabine tradicional. Ou seja, só um exemplo, se a cabine é $2.000, ele vai pagar $10.000 só para ter aquela cabine. Era um hóspede do Yacht Club. Era um hóspede do Yacht Club. Tá. Né? Esse hóspede, ele tem acesso direto, Esse hóspede do Yacht Club, ele tem muitas regalias que um passageiro normal não tem. Claro, ele paga muito mais. Então ele tem um mordomo 24 horas. Se ele quiser uma pizza agora, ele fala com o mordomo vai lá e busca a pizza para ele. Ele pode beber e comer à vontade, aonde ele quiser. Dentre outras regalias. Né? Dentre outras regalias. Ou seja, super, super luxuoso essa área do navio. Beleza. Comprou e eu falei, aonde que eu entrego pro senhor? Ele falou, entrega no Yacht Club. Eu falei, tudo bem, mas o Yacht Club não é pequeno, né? Tem um salão, são por volta de 70, 80 cabines, ou seja, tem mais de 200 pessoas lá. Ele falou, não se preocupa, quem vai estar no salão vai ser só eu e minha família, que no caso eram os pais, os filhos e a esposa dele. Vai estar só eu e minha família, porque eu comprei todas as cabines do Yacht Club. Daí eu fiquei aquela coisa assim, lógico que você não quer demonstrar, mas naquele momento ele percebe assim, fala, uau. Eu falei, tudo bem, eu vou levar, daqui a pouco eu levo.
Ele falou, leva tal momento que vai ser o momento que vai estar todo mundo lá. E no caminho, quando eu embrulhei tudo, caixa, garantia, tem todo um procedimento para embalar todos aqueles produtos. E no caminho para ir no Yacht Club, eu fui pensando assim, falei, poxa, você tem 70 cabines, 78, 70, 80 cabines, vezes uma média de $10 mil, ele gastou o que? Ele gastou $500 mil para ter esse Yacht Club só com a família dele. Então é assim, a gente nunca sabe com quem a gente vai lidar, não tem nacionalidade ou nada que possa te dar uma dica de qual pessoa você está lidando, ou quanto dinheiro essa pessoa tem, ou quanto poder, ou quem é essa pessoa. Nunca tenha isso em mente quando você está vendendo algo. E aí você vende igual pro cara que fecha o Yacht Club inteiro e compra mais de $100 mil em joias e relógio, pra pessoinha que vai ali comprar só um souvenir de 10 euros. É algo engraçado, né? Às vezes tem pessoas que vêm com essa pergunta. Gente, se você faz o bem para todo mundo, você faz o seu melhor para todo mundo, você vai estar fazendo o melhor para todo mundo, independente se aquela pessoa é uma camareira ou é um capitão, porque você fez o seu melhor. Você fez o bem da melhor maneira que você poderia ter feito. Mas rola uma preguiça da galera quando olha, aquela ali tá usando C&A, não sei não. Vezes, aquele ali já tá com uma Dolce & Gabbana, vão atender um pouquinho melhor. Às vezes são pessoas que às vezes estão no início da sua, vamos dizer assim, da sua experiência com vendas, da sua carreira com vendas. Depois você acaba ficando um pouquinho mais maduro em relação a isso. A pessoa é obrigada a entrar no ritmo. O ideal e o certo é que nós sejamos profissionais a ponto de tratar todo mundo com excelência. É claro que existe erros e falhas em qualquer coisa que a gente faz e estamos sujeitos a isso. Ou seja, com certeza a gente possa ter passado por um momento da vida que estou um pouquinho cansado, aquele lá, sabe, ter essa... Não, eu acho que todo mundo, né? Todo mundo talvez um dia tenha passado por isso, mas o ideal é que, poxa, somos maduros, somos profissionais e lidamos com excelência com todo mundo. Ou seja, se vai vir a camareira, só um exemplo, uma camareira ou um capitão, a gente vai tratar da mesma maneira, porque a gente sabe que está tratando com excelência. Verdade. Agora eu quero a última pergunta, para você tirar um peso da minha consciência. Quanto dinheiro eu perdi com o do Remy? Olha... Bastante, viu? Tem gente que ainda não sabe, tá? Mas essa mascote aqui, ó, do Remy, fui eu que desenhei em 2004 e não foi por nada. Eu não sou nenhuma mente maravilhosa do universo e tal. Não, gente, eu sempre conto assim que os caras chegam, você é o cara, você é o que inventou, você é isso, você é aquilo. Nada disso. Eu tava fazendo embarque na Itália, no Melody, navio nem existe mais. E aí eu via que a Costa Cruzeiros tinha um mini clube, eu era responsável pela animação das crianças, e via que eles tinham lá um tubarãozinho, o Squawk lá, faziam o embarque deles, e sempre vinha uma pessoa vestida de tubarãozinho e tal, não sei o que, e na hora eu pensei, poxa, a MSC também... a MSC também precisa de um cara desse, né? Aí fui e desenhei o do Remy e tal, isso em 2002, 2003. Só que fui tentando mostrar para os chefes, para as pessoas, vamos implantar, ninguém nada, nem cagavam para mim. Vamos fazer, vamos implantar, vamos pôr no programinha das crianças, vamos transformar em bonequinho, vamos... Nada. Aí quando teve a inauguração do Música, eu consegui fazer com que o projeto, com que a ideia do Remy chegasse na senhora Rafaela Ponte, que é a esposa do proprietário da companhia. E aí ela ficou encantada com o projeto, a coisa aconteceu, a coisa rolou. E na viagem inaugural do Música, a empresa já mandou um e-mail dizendo, olha, a gente vai eleger o nome da mascote na viagem inaugural. Beleza, participei de todo o processo. Eu queria que fosse do Remy de qualquer jeito, então eu meio que subornei as crianças. Para que você que... tinha outros nomes em questão. Não, todo mundo olhava e falava assim, Sunny, Bunny. Tinha um dos diretores da MSC também que se chamava Bunny. Aí
colocaram lá Bunny, mas eu queria do Ré-Mi de qualquer jeito, porque na minha cabeça, música, orquestra, lírica, ópera, sinfonia, harmonia. É verdade, eu nunca pensei do nisso. Ré-Mi tem tudo a ver, né? Com as melodias, é verdade, E aí eu comecei a falar para as crianças assim, olha, eu vou te dar uma mochilinha, um chaveirinho e você volta do Ré-Mi. E aí comecei a fazer minha campanha, o cruzeiro todo. Eu sei que a gente teve a viagem inaugural, óbvio, foi eleito do Ré-Mi, não poderia ser diferente. E ficou, e assim, pronto, é isso. Nunca recebi um e-mail, nunca me mandaram assim, grátis por ter feito. Se você tivesse ganho 1 centavo por cada um que foi vendido, hoje você estaria bilionário. O que eu escuto, pois é. Não, mas você sabe que eu não recebi nenhum e-mail de obrigado? É muito triste isso, E hoje o do Ré-Mi ele tá em tudo, né? Não, dizem, eu ouvi na última temporada que fiz, no último treinamento, que a gente recebe muito treinamento, né, quando tá a bordo, que era o produto de revenue que mais... Em quantidade era uma grande quantidade. Em quantidade era uma grande quantidade. Era... Para nós que era do shopping era complicado, porque o do Ré-Mi ele é grande, né? Ele ocupa muito espaço. Então, quando a gente recebe bastante dele. A gente não recebe meia dúzia, a gente recebe um caminhão dele. Então, é algo bastante visível. E o do Ré-Mi hoje em dia ele tá em tudo, né? Ele tá nas revistinhas que você pinta, tá na TV das crianças, ou seja, quando elas vão pro make-up tem uns videozinhos e tal. Ele é um personagem factível, tá lá. É fato. 1 centavo já resolvia? 1 centavo já tava milionário. Podia ser até 1 centavo de real, eu não precisava nem ser $1, 1 centavo de dólar. Pois é. É incrível. Mas eu ainda vou continuar acreditando que um e-mail de muito obrigado, coglione de merda, um e-mail eu ainda vou esperar. Às vezes, Diego não. Patrick, obrigado. Obrigado. Diego, a gente vai conversar depois. Vai vir super, hein? Ele é o cara. Diego Sigoli vai estar aqui com a gente para falar também sobre a experiência dele no shopping e sobre a função de revenue on board. Todas as companhias de cruzeiros têm um brand e revenue director. Ele é o OBR director. Brasileiro, o único brasileiro que chegou nessa posição. Pelo menos na MSC. A gente só tem histórias incríveis de brasileiros que é o cara. Gente, obrigado. Você também é o cara. Patrick, valeu. Muito obrigado por ter participado aqui com a gente. O prazer foi meu. Pessoal, bom, espero vocês aí para o nosso próximo podcast. Fica aqui com a gente e tchau, até a próxima.